Imagine viver em um mundo onde apenas uma pequena elite detém o poder, desfrutando de luxos inimagináveis enquanto a grande maioria luta para colocar comida na mesa. Agora, imagine o momento em que esse sistema, mantido por séculos, começa a ruir. Uma revolta que mudaria para sempre o curso da história, não só de um país, mas do mundo inteiro. Esse é o cenário da Revolução Francesa, um dos eventos mais importantes e transformadores da história. E hoje, vamos desvendar cada detalhe dessa revolução, suas causas, consequências e o impacto que ainda sentimos nos dias de hoje. Fique comigo até o final, porque o que vem por aí vai te surpreender. Para entender a Revolução Francesa, precisamos voltar no tempo e observar o contexto em que a França se encontrava. A França do século XVIII ainda carregava traços do feudalismo, mesmo com o crescimento das cidades e o avanço da burguesia. O país era agrário, e o clero e a nobreza mantinham uma série de privilégios. Eles não pagavam impostos, ocupavam cargos importantes, enquanto o terceiro estado, que incluía desde burgueses ricos até camponeses pobres, era responsável por praticamente todo o sustento do estado. Essa desigualdade gritante gerava um descontentamento crescente. Mas por que esse cenário se manteve por tanto tempo? Bem, a França estava sob um regime absolutista, no qual o rei tinha poder quase ilimitado. Luís XV e seu sucessor, Luís XVI, governavam como se a vontade deles fosse lei. Mas, conforme o século XVIII avançava, o mundo ao redor da França estava mudando. Na Inglaterra, a Revolução Industrial começava a ganhar força, e as ideias iluministas, que pregavam liberdade e igualdade, se espalhavam por toda a Europa. A burguesia francesa, que queria ver seu país crescer economicamente, via com frustração as velhas práticas feudais e o mercantilismo que barravam o desenvolvimento. E, claro, eles não estavam dispostos a continuar sustentando um Estado que não lhes oferecia participação política em troca. Esse era o ambiente perfeito para o surgimento de uma revolução. Aqui, entra um dos pontos mais fascinantes dessa história, o Iluminismo. Durante o século XVIII, filósofos como Voltaire, Montesquieu, Rousseau e Diderot espalharam ideias que questionavam o poder absoluto dos reis, os privilégios da nobreza e do clero, e a organização estamental da sociedade. Eles defendiam a separação de poderes, a igualdade de direitos, e a ideia de que todos os homens deveriam ser iguais perante a lei. Essas ideias não ficaram apenas nos livros. Elas começaram a ser discutidas em salões, cafés e até mesmo pelas ruas. E não eram apenas intelectuais que estavam envolvidos. A burguesia, cada vez mais influente economicamente, abraçou essas ideias como forma de justificar suas exigências por maior participação política. Enquanto isso, o povo comum, sofrendo com a fome e a opressão, também começava a perceber que mudanças eram necessárias. A crise que se abateu sobre a França no final do século XVIII foi o gatilho para a Revolução. O país estava mergulhado em dívidas, principalmente devido aos gastos excessivos da nobreza e aos custos das guerras, como a Guerra dos 7 Anos e o apoio à independência dos Estados Unidos. Sem recursos, o rei Luís XVI viu-se forçado a convocar os Estados Gerais, uma assembleia que reunia representantes dos 3 estados, clero, nobreza e o terceiro estado. Acontece que a última vez que os Estados Gerais haviam sido convocados foi em 1614, mais de 170 anos antes. Ninguém sabia muito bem como aquilo iria funcionar. Quando os Estados Gerais finalmente se reuniram, em maio de 1789, ficou claro que o terceiro estado estava determinado a não aceitar as velhas regras. Enquanto o clero e a nobreza queriam manter os privilégios, o terceiro estado exigia mudanças profundas, como a votação por cabeça, em vez de por estado, o que os favoreceria. Quando o rei e os outros 2 estados se recusaram a atender essas demandas, o terceiro estado decidiu agir. Eles se declararam a verdadeira Assembleia Nacional, representantes do povo francês. E aqui, a Revolução começou de fato a ganhar forma. Então, chegamos a 14 de julho de 1789. A data que marcaria para sempre o início da Revolução Francesa. Com rumores de que o rei pretendia dissolver a Assembleia e reprimir o povo, a tensão nas ruas de Paris aumentava. Foi então que uma multidão invadiu a Bastilha, uma prisão que simbolizava o poder opressor da monarquia absolutista. A tomada da Bastilha não foi apenas a destruição de uma prisão, foi o início de uma nova era. A Revolução havia começado, e o povo agora tinha um poder que jamais imaginara. É importante notar o simbolismo dessa ação. A Bastilha, além de ser uma prisão, representava a repressão política, a injustiça e o autoritarismo. Sua queda não foi um golpe militar significativo, mas um golpe moral, que inflamou as ruas e consolidou o espírito revolucionário. Pouco tempo depois, em agosto de 1789, a Assembleia Nacional aprovou um dos documentos mais importantes da história moderna,
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento proclamava os princípios que guiariam a revolução: liberdade, igualdade e fraternidade. Ele não apenas mudou a França, mas influenciou constituições ao redor do mundo. Pense nos Estados Unidos, no Brasil, na Alemanha. O impacto dessa declaração ainda é sentido em diversos países. Apesar de todas essas mudanças, a monarquia não caiu imediatamente. Em 1791, a França se tornou uma monarquia constitucional, onde o rei ainda detinha poder, mas de forma limitada. Porém, Luís XVI nunca aceitou completamente essa situação. Ele tentou fugir para se aliar a exércitos estrangeiros que estavam dispostos a restaurar o absolutismo. Só que a fuga foi frustrada. O rei foi capturado e trazido de volta a Paris, sob suspeita de traição. Esse episódio marcou o início do fim para a monarquia. Em 1792, a França foi declarada uma república, e no ano seguinte, Luís XVI foi condenado à morte e guilhotinado em praça pública. Um ato que chocou o mundo e mostrou que a revolução havia atingido um ponto de não retorno. Mas se você acha que a morte do rei foi o ponto mais drástico da revolução, espere até conhecer o período do terror. Entre 1793 e 1794, os jacobinos, liderados por Robespierre, tomaram o poder e instauraram uma verdadeira ditadura revolucionária. Qualquer um que fosse suspeito de ser contra a revolução era executado, muitas vezes sem julgamento justo. Foi um período de medo e sangue, em que milhares foram guilhotinados, incluindo antigos revolucionários que não concordavam com os rumos da revolução. Depois do terror, a França entrou em uma nova fase, o Diretório, que governou de 1795 a 1799. Esse foi um período mais moderado, mas ainda cheio de instabilidade política e econômica. O povo continuava insatisfeito, e os inimigos da revolução, tanto internos quanto externos, continuavam a pressionar. Foi nesse contexto que um jovem general chamado Napoleão Bonaparte começou a ganhar destaque. Em 1799, Napoleão deu um golpe de Estado e instaurou o consulado, um governo que prometia restaurar a ordem. Ele trouxe uma certa estabilidade, mas logo se tornaria imperador, e essa é uma história para outro vídeo. E por que a Revolução Francesa é tão importante até hoje? Porque ela trouxe à tona ideias que continuam moldando o mundo moderno. A luta pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade não terminou. A separação entre igreja e Estado, os direitos humanos e o conceito de democracia são pilares fundamentais que nasceram ou foram fortalecidos nessa revolução. Se você quer entender mais sobre as histórias do mundo em que vivemos, fatos e acontecimentos, clique no próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Antes de sair, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse para você. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!